Boa noite, turma. Vamos para mais uma aula, né? Mais uma aula em oncologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de tratamento, quais os que são disponíveis, né, a nível SUS. Temos alguns outros tratamentos, Ana Paula, além do que o SUS oferece, sim. Mas geralmente são tratamentos mais caros que não estão disponíveis em tratamento na rede pública, né? Como, por exemplo, tratamento de câncer por transfusão de medula óssea, né? Transplante de medula óssea. É um tratamento que já existe, porém, volto a dizer que pelo SUS não é algo disponível, ou seja, barato, né? Não está ao público ainda, pelo SUS não, só pela rede privada. Lembrar sempre o que é o câncer, né? Ela é uma denominação dada a um grande número de doenças que têm nessa características, são características. Tem alguém com o microfone aberto. Então, o câncer ele é um conjunto de. Eita, já isso na farrinha, hein? Já desligou, ele percebeu. Então, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que tem como, essa doença tem como característica o crescimento de massa tumoral, né? Então, são diversas doenças que têm essa mesma definição. Então, Ana Paula, o câncer, ele é nova, surgiu agora, é recente? Não. O acompanhamento sobre o câncer está lá descrito há mais de 100 anos atrás, já existia descrição do câncer, né? Antigamente não existia o avanço tecnológico no tratamento em saúde, como tem hoje, como, por exemplo, as anestesias. Sem problema, Jailson. Está desculpado. Vamos continuar a aula. Então, vejam a importância do avanço tecnológico, né? Então, a cirurgia hoje, o tratamento cirúrgico por meio da cirurgia, ela está relacionado a pelo menos 60% dos tratamentos, né? Nos casos, ela tem o tratamento cirúrgico também. Então, em casos que não precisam de tratamento cirúrgico, está muito relacionado ao tamanho do tumor. Não? Então, muitas das vezes o tratamento não é mais indicado cirurgicamente, justamente porque pode colocar em risco a vida do paciente. Mas lembrando sempre, a retirada da massa tumoral por meio cirúrgico é ainda a forma de tratamento mais, não vou dizer a mais eficaz, mas a mais usada até hoje, né? Vamos ver outros tipos de tratamento, porém lembrar que a mais utilizada é sim o processo cirúrgico. Continuando aqui, né, o primeiro parágrafo, ela é uma denominação dada a um vasto número de doenças, mais de 100 doenças têm essa característica de crescimento de massa tumoral, né, e a principal característica é justamente o crescimento desordenado das células. Por isso que ao iniciarmos a disciplina, tivemos que iniciar com a questão do retorno à biologia, né? Saber o que é uma divisão celular, saber onde é que ocorre esse processo durante a divisão celular. Então, a mutação no gene acontece durante o processo de divisão celular, né? A gente sabe que isso afeta a ordem natural da célula reconhecer o tempo de iniciar o crescimento e o tempo de iniciar a duplicação e continuar o processo e o tempo de parar de se dividir, né? Então, a célula adoecida, né, ou seja, geneticamente mutada, ela não tem esse reconhecimento como uma de suas características, além de outras. As células ela têm uma alta velocidade, né, em divisão, na divisão celular. Essa velocidade forma-se os tumores malignos, né, as neoplasias malignas e as metástases. Ana Paula, e os tumores benignos também são formados por essa mesma forma, né? O gene defeituoso, a célula mutante, ele cresce, mas a diferença de um tumor maligno para o benigno é justamente que o tumor benigno ele vai estacionar seu crescimento, né? Ele vai estar encapsulado, fazendo com que ele não cresça e não invada, não se infiltre, né? E não invada os tecidos adjacentes e até mesmo os tecidos mais distantes, com a metástase, né? Os tumores benignos, ele cresce lentamente e não constitui grave risco à saúde do indivíduo. Lembrando que, além do crescimento lento, ele também tem esse processo de encapsulamento. Ele está encapsulado, então,
ele não tem aquele processo de infiltração. E as principais causas do câncer são, sim, as alterações no DNA da célula e a consequência é a interferência no ciclo do crescimento e reprodução da célula, né? Diversos fatores podem ser responsáveis pelo surgimento da doença. Então, qual o fator primordial, Ana Paula? Existem vários. A gente tem esses aqui, alguns que nós colocamos. Pode ser esses fatores que desencadeiam a mutação desse gene durante esse processo de divisão celular, né? A predisposição genética é um desses fatores, o consumo de cigarro e ingestão de tóxicos também, a alimentação e sedentarismo, a exposição à radiação solar e as infecções virais, né? A gente até viu da hepatite B e C e o vírus do HPV, que são vírus responsáveis por aparecimentos de cânceres. Porque hoje vamos ver alguns tipos de tratamento, porque é importante, na assistência em saúde, né, na assistência em saúde ao paciente oncológico, nós, profissionais de enfermagem, estamos na linha de frente, né? Após o diagnóstico, após toda a prescrição do tratamento, quem vai ficar nesse acompanhamento com esses pacientes somos nós no dia a dia, né? Vamos estar compondo essa equipe em assistência em saúde, estaremos muito mais frequente com eles e por isso se faz importante vocês conhecerem os vários tipos de tratamento, né? E conhecer essas etapas faz com que vocês cada vez mais se aprimorem, né? E saibam executar as técnicas voltadas à assistência ao paciente oncológico. O câncer, em sua fase inicial, ele pode ser controlado e curado. Novamente, essa frase aqui, ela lembra que buscar reconhecer o câncer na fase inicial, ela faz parte do tratamento com chances maiores de cura. Então, Ana Paula quer dizer que um câncer demorado a se descobrir, o paciente poderá ter chances mínimas, quase zero, de cura, sim. A gente diz que o câncer ele tem vários estágios, né? Dependendo do estágio que for descoberto, isso pode estar relacionado com a não cura do paciente, né? Ou seja, em casos muito graves, o paciente já é descoberto em casos terminais, não dá possibilidade nenhuma do paciente ser acompanhado com vários tipos de tratamento, né? Infelizmente. Então, para que o tratamento contra o câncer eles tenha uma eficácia maior e a cura seja a meta que a gente está almejando alcançar, para isso se faz necessário reconhecer os sinais e sintomas ou ter um hábito bem mais saudável de fazer acompanhamento em saúde, fazer check-ups de rotina, né, fazer alguns tipos de exames de rotina, tentando assim chegar sempre à frente, né, ou descobrir precocemente um câncer. As terapias que podem ser utilizadas para o tratamento e cura do câncer, elas podem ser terapia cirúrgica, terapia quimioterápica, a radioterapia e o transplante de medula óssea. A escolha do tratamento vai ser para o câncer vai ser sempre baseado nas metas realistas e atingíveis para que as metas sejam cura, controle e paliação. Então, à medida que foi descoberto um paciente, né, positivo para câncer, né, o avanço, o estágio que está esse câncer, todo o tratamento vai ser baseado para obter a cura desse câncer, né, se for algo possível, obter o controle e a parte de paliativo também. Alguns pacientes não têm nem como fazer alguns tipos de tratamento, porque em estado avançado, os cuidados em saúde ele vai ser mais paliativo, né, para dar um conforto, uma melhor qualidade de vida para o paciente em estágio terminal. A cirurgia ele foi o primeiro tratamento que alterou significativamente o curso da doença neoplástica, né? E até hoje é um dos principais métodos terapêuticos. A gente tem em média aí 60% de todos os pacientes portadores de câncer, eles necessitam de cirurgia para o seu tratamento, né? Que no caso, é a retirada total ou parcial do tumor, ou seja, à medida que é descoberto o local onde o tumor está estabelecido, né, feita toda uma programação para se retirar, se não todo, mas a maior parte que conseguir, né, a gente sabe que dependendo do local onde está estabelecido o tumor, pode também haver a situação de não poder retirar, porque aquilo ali pode afetar diretamente a saúde do paciente, levando até o paciente a risco de morte. Então, tudo isso é avaliado
durante a consulta, os exames de imagem, para saber a possibilidade de uma cirurgia, né? Ou outro tratamento sem ser a cirúrgica. Temos também a quimioterapia, né? Consiste no emprego de substâncias químicas isoladas ou em combinação. A aplicação desses agentes antineoplásicos no tratamento do câncer é baseado no conceito da cinética celular, o qual inclui o ciclo de vida da célula, né? O ciclo de vida celular, o tempo do ciclo celular, a fração de crescimento e do tamanho da massa tumoral. Então, vejam por que é importante a gente saber no início da disciplina, o que é o ciclo celular, né? As etapas que a célula faz, que a célula estabelece para duplicar material genético, né? Após toda essa duplicação de material genético, ela se organiza para poder existir a divisão. Então, lembre-se que alguns tecidos eles são mais suscetíveis a apresentarem tumores, né? Justamente porque no decorrer da vida são esses tecidos que têm muita replicação celular, tem muita divisão celular, como, por exemplo, os tecidos epiteliais que revestem as mucosas humanas, né? Reveste a boca, esôfago, estômago, a parte do intestino, a parte do colo do útero, colo retal, a nossa própria pele, é um tecido que, por haver essa característica de divisão celular, né, de uma renovação celular muito constante, muito abundante, eles estão muito mais suscetíveis a apresentarem tumores no decorrer da vida, justamente por essa necessidade maior de haver reparação ou de haver divisão celular maior nesses tecidos. Na radioterapia, o tratamento ele tem o objetivo de alcançar índices terapêuticos favoráveis, levando as células malignas a perder a sua capacidade de serem clonadas e, ao mesmo tempo, preservando os tecidos normais. Já a TMO tem passado por mudanças e evoluiu muito nas últimas décadas, né? Deixando de ser tratamento experimental para ser um importante método terapêutico nas doenças hematológicas, oncológicas, hereditárias e imunológicas. As cirurgias oncológicas, o procedimento cirúrgico, ele consiste na retirada do tumor. Vamos falar um pouco sobre a cirurgia, né? Então, o que é uma cirurgia oncológica? A tentativa é eliminar aquela massa tumoral, se não 100%, mas o máximo dela, porque ficando qualquer vestígio da massa, a gente sabe que vai dar continuidade ao ciclo de divisão celular, né? E nessa situação, o tumor, a massa, começa a ganhar forma novamente, ganhar tamanho e atingir novamente o paciente de formas a prejudicar a saúde dele, né? Além do que o risco de metástase. Então, quanto mais cedo descobrir, quanto mais cedo retirar essa massa, menos riscos de evoluir para uma metástase. O procedimento cirúrgico ele consiste nessa retirada, né, do tumor e das estruturas adjacentes, ou seja, as estruturas onde já foram atingidas pela infiltração da massa, elas também são retiradas, porque se entende que nessas áreas adjacentes poderá haver aí uma célula adoecida e continuar o processo de divisão, né, a retirada da massa, ainda é considerado um tratamento ideal e seu tipo depende do tipo de tumor e do objetivo do tratamento. Então, Ana Paula, todo tumor, toda massa tumoral, ela é retirada por meio da cirurgia? Não. Isso é uma avaliação da equipe médica, né? A avaliação, ela consiste não só na massa, mas no tamanho, na invasão, na infiltração que essa massa já teve nos tecidos adjacentes, o local que está estabelecido, o órgão que ela está, né? Então tem que ver tudo isso. A análise ela é feita por uma equipe e o procedimento é feito quando deixa dentro das possibilidades, né? Como é que eu posso dizer, uma segurança no procedimento. Então, se o procedimento da retirada da massa coloca em risco a vida do paciente, tenha quase certeza que a cirurgia não vai ser indicada para esses tipos de paciente, né? Ou seja, esses tipos de tumores em locais com difícil acesso. A cirurgia ela também pode ser diagnóstica, né? Então, a cirurgia ela pode não ser apenas só para retirar a massa tumoral, mas pode ser também para parte de diagnóstico, é realizada para análise de células suspeitas de serem malignas. Então, pode haver, sim, uma cirurgia diagnóstica, onde
uma massa tumoral que está ali naquele determinado local, né, em determinado órgão, crescendo, e para ter certeza que aquela massa é benigna ou maligna, acontece a cirurgia apenas com procedimento de diagnóstico. Não vai ser retirada a massa por inteiro, mas parte dela vai ser retirada para ir para análise e se fazer a classificação desse tumor, se é benigno ou maligno, né? Classificada em dois tipos, né? Incisional, quando é retirada de um tumor de difícil acesso, e excisional, quando é retirada de um tumor de fácil acesso. Então, vai haver as diferenças ainda nas cirurgias diagnósticas. Finalidade é de reconhecer o material, né? Reconhecer a genética do tumor para saber se é benigno ou maligno, né? Cirurgia, ela também pode ser como tratamento primário. Então, iniciar o tratamento em oncologia pode ser a cirurgia, o primeiro passo, né, a primeira medida a ser tomada pela equipe médica. A partir da cirurgia também ainda geralmente os pacientes são indicados fazer sessões de químio, né, sessões de rádio, a depender do local onde está o tumor. Essas outras terapias também são para somar ao tratamento. A conduta primária é remover todo o tumor ou o máximo possível dele, né? E qualquer tecido adjacente que contenha essa infiltração também será retirado, não só o tumor, mas os tecidos adjacentes. Pode ser realizada, inclusive, por cirurgia endoscópica, dependendo do local onde está, né, esse tumor, pode ser uma cirurgia menos invasiva por meio endoscópico. Traz mais segurança ao procedimento, os riscos são menores para o paciente, melhora as condições de recuperação, mas lembrar que cada caso é avaliado e dependendo da situação, o meio mais fácil não é sempre o desejado, mas quando há escolha de ser endoscópio, é porque aquele local, aquele tumor naquela área específica ainda deixa uma margem de segurança muito grande para se fazer o procedimento dessa forma. A cirurgia profilática, né? A cirurgia profilática é a remoção de tecidos ou órgãos não vitais no sentido de evitar o desenvolvimento do câncer, devendo avaliar principalmente a história familiar, o mapeamento genético e o risco-benefício dos potenciais. Então, como assim, Ana Paula? O que é essa cirurgia profilática, né? A cirurgia profilática, no momento que existe lá foi encontrado, vamos dizer, um câncer no baço. O baço, ele é um órgão não vital, dá para sobreviver, o paciente dá para continuar a sua vida diária, fazer suas atividades de rotina, sem o baço, né? Não é um órgão vital, diferente do coração, que é um órgão vital, diferente dos rins, diferente dos pulmões, que são órgãos vitais, dá para sobreviver sem esse órgão, né? Exemplo também, um câncer, né, de intestino, um câncer de do colo retal. Então, essas partes não vitais podem até ser removidas, uma grande extensão delas, ou quase toda, justamente porque ela não vai colocar em risco a vida do paciente, ou seja, eu retiro o órgão, mas o paciente consegue sobreviver sem, né? Outras medidas serão feitas. Como, por exemplo, tem paciente que tem problemas relacionados a câncer de intestino, e parte do intestino precisa ser removido, e em alguns casos esse paciente começa a utilizar, né, a bolsa de colostomia. Em algumas situações há essa necessidade também, né, então há uma readaptação para que o paciente consiga ter as suas necessidades alcançadas depois de todo esse procedimento. Lembrando sempre que precisa existir a preocupação do risco-benefícios potenciais. Então, saber se aquele procedimento de retirada total, de retirada parcial, né, de um órgão, não só da massa tumoral, mas daquele órgão que ele está, quais os riscos e os benefícios potenciais para o paciente. E a cirurgia paliativa, né? As cirurgias paliativas, elas são realizadas nos casos em que a cura não é mais possível e tem a finalidade de promover uma vida confortável e satisfatória, enquanto for possível, né? Exemplos: bloqueio nervoso para alívio de dor crônica, colostomia, remoção de gônadas ou hipófise para manutenção hormonal, né? Manipulação hormonal. Então, em alguns casos, a cirurgia ela passa a ter o objetivo apenas de paliativo, ela não tem mais aquele objetivo de cura, né, de sanar aquela necessidade do paciente em 100%. Em casos mais graves, a cirurgia é recomendada ainda, mas a finalidade ela vai ser agora paliativa, né, melhorar, dar uma qualidade de vida melhor ao paciente.
nesses casos. Em alguns casos, se for muito grave, não é nem recomendado o ato cirúrgico, né? O procedimento cirúrgico, justamente porque a cirurgia em si pode colocar mais em risco a vida do paciente e ele ter menos dias de chances, né, de vida, né? Então, é sempre recomendado a cirurgia apenas em situações que ainda dá para ser feito, né? Em remoção total, cirurgia para diagnóstico, cirurgia para paliativo, diminuir mais as dores, né? Fazer com que o paciente conviva naqueles dias terminais com mais qualidade de vida. Tem também ainda as cirurgias reconstrutora, ela tem esse propósito para melhorar a função ou obter efeito cosmético, né, mais desejável. A gente pode até lembrar a questão da mastectomia, né? Pacientes que passam pelo procedimento de retirada total das mamas, quando pode, né, depois de avaliação, elas são avaliadas para poder fazer a reconstrução, né, das mamas. Algumas não conseguem mais, porque a retirada do tecido danifica, né, e naquele espaço não tem como mais fazer uma cirurgia reconstrutora. Mas nos casos que pode, o SUS também dá essa cirurgia de reconstrução mamária. Além de outros locais, estou dando apenas o exemplo da reconstrução mamária, né? É importante na manutenção da imagem corporal, isso também tem a ver com o psicológico do paciente, né? Então, imagine para uma mulher que teve retirada total das mamas ou de uma das mamas, isso mexe, interfere diretamente no emocional, né? E isso, o que a gente não quer é um adoecimento a nível não só físico, mas a nível mental. Então, tem que haver um tratamento para uma correção, justamente para garantir que essa paciente tenha uma qualidade de vida, ela consiga se estabelecer novamente socialmente, né, entre os familiares e amigos, e a falta daquela mama na reconstrução diminua um dano que visivelmente está ligado à estética, mas afeta emocionalmente a paciente. A gente sabe que emoções, ela afeta o corpo como um todo, né? Então, ela pode desencadear outros problemas, não só emocional, decorrente dessa falta da mama. Então, por isso que, em alguns casos, há também a cirurgia reconstrutora, né? Os enfermeiros são os profissionais que acompanham e estão mais presentes em todo o pré-operatório do paciente cirúrgico. E, neste sentido, é importante compreender os tipos de procedimento cirúrgico, para assim intervir de forma eficaz durante o pré, o trans e o pós-operatório do paciente oncológico. Lembrando que as medidas tomadas aqui no pré, trans e pós-operatório cirúrgico para pacientes oncológicos, ela segue aquelas medidas que já foram dadas para vocês, relacionada a centro cirúrgico, né? Então, todos os cuidados relacionados a centro cirúrgico também está relacionado a pacientes oncológicos. E nessa assistência de enfermagem em cirurgias oncológicas, ela deve estar presente os cuidados de enfermagem comuns a todo o pré-operatório, né? Sendo o dever do enfermeiro identificar as alterações e comorbidades pré-existentes, participar do planejamento e aplicação da terapêutica definida, fornecendo assim esse apoio emocional e educação em saúde. É muito importante vocês lembrarem que em qualquer segmento da saúde que o enfermeiro execute as suas funções de enfermagem, ele precisa sempre trabalhar esse lado emocional e a educação em saúde para ter sempre bons resultados, né? Então, o paciente chega para a gente com um problema fisiológico, mas a gente sabe que o emocional dele está afetado, né? A insegurança, o medo, o desconhecimento sobre a própria doença, as incertezas sobre os procedimentos que virão, né, sobre a cura. Então, a gente precisa trabalhar muito o emocional desse paciente, né, passar boas informações corretas, estar ali próximo a eles, tentando estabelecendo esse vínculo, a gente consegue melhorar as condições de saúde do paciente, claro, associado às técnicas de enfermagem, né, nossas técnicas em assistência, esse lado aí, esse lado humano, humanizado que nós teremos para uma diferença enorme nos resultados ao final desse acompanhamento com o paciente. Avaliar as necessidades do paciente e da família, atentar para alterações e complicações após a alta, acompanhar a evolução e avaliar as ações implementadas. Lembrar sempre que nós, equipes, né, de enfermagem, estamos sempre junto ao paciente, né? Somos nós que estamos lá do início ao fim, né? A assistência à enfermagem, ela é em todas as etapas do processo, todas elas.
Ao receber o paciente, ao iniciar o tratamento, ao retornar para casa, somos nós também que muitas das vezes fazemos essa assistência a domicílio, né? Pode ser uma assistência pela unidade básica de saúde, né, na estratégia de saúde da família, pode ser uma assistência privada, né, com atendimento home care, mas seremos nós, equipe de enfermagem, que estaremos mais diariamente com esse paciente, né, claro. Além de nós, vai existir todos os outros profissionais, né, uma equipe multiprofissional dando assistência, mas eu digo a vocês, a assistência em enfermagem, ela passa a ser prioritária na vida de qualquer paciente. A TMO, né, que é o prefixo para transplante de medula óssea, ela baseia-se, aqui a gente já vai sair da parte das cirurgias, vamos entrar na parte de transplante de medula. A TMO, ela baseia-se na administração de alta dose de quimioterapia, em seguida, células troncos hematopoéticas do próprio paciente ou de um doador, elas são injetadas, recompondo a medula óssea que foi totalmente atacada pela quimioterapia em altas doses, pela multiplicação e diferenciação em células sanguíneas maduras. Então, associada também a procedimentos cirúrgicos, né, como medida de tratamento para a eliminação das massas tumorais, também pode haver a indicação para transplante de medula óssea. A gente sabe que após um tratamento quimioterápico, nosso corpo ele é atacado de uma forma absurda, né? Então, a quimioterapia, ela não só ataca as células adoecidas, ela não só vai fazer o processo de diminuir aqueles riscos, mas ela ataca as células saudáveis, né? Então, a quimioterapia tem esse efeito colateral, que é o ataque às células saudáveis, fazendo com que o paciente perca, né? Perca algumas proteções naturais, algumas células imunes, células sanguíneas, e isso pode colocar o paciente em necessidades maiores em saúde, né? O paciente fica muito debilitado, né? Começa a ter problemas de saúde relacionado à medicação quimioterápica, né? Então, afeta a questão das hemácias, o paciente começa a ter ânsias, né? Enjoo, mal-estar, cefaleia, faz parte do tratamento quimioterápico, todos esses efeitos adversos e problemas de saúde que também acompanham o procedimento quimioterápico, né? As células hematopoéticas, elas podem ser encontradas na medula óssea, em ossos longos, no sangue do cordão umbilical ou em placenta e no sangue periférico de pacientes que se recuperam de aplasia após quimioterapia. Ou também pode ser de doadores sadios, né, estimulados com o uso de fatores de crescimento, de colônias de granulócitos recombinantes, né. A gente vê muito esse transplante de medula para pacientes em tratamento de leucemia, né, câncer de sangue. Então, vejam que o transplante de medula óssea também é um dos tratamentos para tentar regenerar melhor a saúde do paciente, né, regenerar algumas dá prioridade a recompor o sistema hemácio desse paciente, né? Tanto pode ser um tratamento usado as próprias células troncos do paciente, como tem outras fontes também, né? Como o cordão umbilical, como da placenta, como também doação de uma outra pessoa. Então, isso vai de acordo com a finalidade do tratamento e vai ser indicado, se for o caso, né? A gente sabe que um tratamento de transplante de medula, ele é um tratamento caríssimo. O sistema público tem, alguns hospitais especializados na área tem sim, mas a gente sabe que existe sempre uma fila gigantesca de pacientes aguardando tratamento. Então, não imagine que todo paciente, ao descobrir um câncer, ele de imediato, no dia seguinte, ele já está em tratamento, não. Existe uma fila de espera no sistema, onde, dependendo da demanda, da situação, da necessidade, esse paciente ainda pode esperar por dias até iniciar o tratamento. Em se tratando de câncer, a gente sabe, né? Após descoberto o câncer, a medida correta seria iniciar o tratamento imediatamente após a descoberta, mas, infelizmente, o tratamento pelo SUS tem essa demora e essa demora ocasiona também muitas perdas ao paciente. As chances de cura, ela também tende a diminuir pela demora que é estabelecida a se dar o início do tratamento. Estudos recentes demonstram que os transplantes de medula óssea, né, vêm crescendo exponencialmente ao longo dos últimos 10, 15 anos.
Na década de 90, 5.529 transplantes halogênicos foram registrados pelo internacional, né, Registro de Transplante do Bone Marrow. É uma instituição internacional. A gente sabe que esse tratamento, por ser caro, é o menos utilizado. Em algumas situações, em alguns casos, é prioritário, como, por exemplo, câncer a leucemia, exige esse transplante, né? Então, para o paciente se regenerar, se recuperar após uma químio, que já está, o seu estágio já não está tão bom, e após uma químio tende a piorar, né, a questão da sua produção, a produção celular, sua matriz celular está danificada, então há necessidade maior ainda de receber a doação de um doador externo, né? No caso da leucemia, quase sempre vai haver essa necessidade, porque o próprio câncer ataca a matriz celular, né? A matriz produtora das células sanguíneas, que é a medula óssea. E falando de TMO, né, transplante de medula óssea, nós temos 3 tipos de transplante. Vamos especificar o que é cada um deles, né? O transplante autólogo, ele utiliza as células hematopoéticas retiradas da medula do próprio paciente. Então, em alguns casos, antes de iniciar o tratamento quimioterápico, a medula óssea ela é retirada para depois poder ser trabalhada e aproveitada até para voltar para o paciente, né? O transplante singênico, né, ocorre quando se utiliza as células de um doador irmão gêmeo idêntico. Então, se é irmão gêmeo idêntico, a gente entende que a divisão celular, essa divisão celular da célula fecundada aconteceu, então os dois indivíduos têm o mesmo material genético, então dá para receber a compatibilidade desse doador, ele é 100%, né, porque geneticamente eles são idênticos geneticamente. O transplante halogênico, ela refere-se quando as células são retiradas de um doador vivo com compatibilidade sanguínea e de antígenos leucocitários humanos de TMO, né, de transplante de medula óssea. Então, veja que existem esses 3 tipos de transplante, onde o material genético pode ser retirado, né, o autólogo pode ser retirado do próprio indivíduo, né, paciente, antes de iniciar o tratamento, né, as células sadias são retiradas para usar em oportunidade, em situações futuras, depois do tratamento quimioterápico. O singênico diz respeito a utilizar a doação de um irmão gêmeo, e o transplante halogênico, ele diz respeito a um doador que não tem um grau, não precisa ter um grau de parentesco, mas que seja compatível com o receptor, né? No tratamento da quimioterapia, né? Ela utilizado várias drogas, né, isoladamente ou associada a outras, tendo como finalidade destruir as células neoplásicas. Em geral, não tem ação específica somente em células neoplásicas, tá aí quando eu falei a vocês que o paciente que faz quimioterapia, ele acaba denegrindo seu sistema imune, né, várias áreas do nosso organismo é atacada pelo medicamento quimioterápico. A medicação quimioterápica, né, essa droga quimioterápica, ela não só ataca as células adoecidas, mas ela vai atacar as células também saudáveis, havendo assim um processo muito pesado e enfadonho para o paciente, né? O paciente pode vir a perder peso, perder os pelos, ter crises absurdas de vômito, né? Cefaleia, indisposição, sudorese. Aqui é só alguns dos sintomas que o paciente em quimioterapia sente, né? Então, imagine para um paciente, né, fazer esse tratamento e ainda continuar estável emocionalmente, não tem como. A instabilidade, né, fisiológica dele também causa instabilidade emocional, porque acho que a imagem que mais choca um paciente em tratamento oncológico é a perda de cabelos. É algo assim que afeta homens e mulheres, é algo esteticamente que mexe no emocional do paciente. O paciente já está com a sua fisiologia debilitada, né? Está em tratamento. O emocional também é abalado por essa situação e além do medo da própria doença, o medo de não ter resultados, não ter êxito no tratamento, tem tudo isso associado. Por isso que ao trabalhar a oncologia, a gente tem que trabalhar muito, além de trabalhar o processo de acompanhamento para a fisiologia do paciente, a gente também tem que trabalhar o acompanhamento ao processo emocional do paciente, né, para que a gente possa
trazer aí melhorias como um todo. Em geral, ela não tem ação específica somente nas células adoecidas, né, células neoplásicas, agem no ciclo celular em todas as células que estão em divisão ativa, mas, felizmente, os tecidos normais recuperam-se mais rapidamente que os tumorais. Então, qual é a função da quimioterapia? Né? A droga, o tratamento com as drogas quimioterápicas, ela tem a função de interromper o ciclo celular. A gente já descobriu que nas primeiras aulas, a mutação, né, o gene mutante acontece no processo de divisão celular. Então, todas as células que estiverem nesse processo de divisão celular durante o tratamento quimioterápico serão afetadas pelo tratamento. Lembrando que as células saudáveis, elas se regeneram muito mais rápido, né, mas o paciente vai ficar assim debilitado por muito tempo, geralmente até meses depois de terminar o tratamento, você ainda consegue visualizar, né, todos os sintomas todos os sintomas não, todas as características ainda relacionadas ao tratamento. Essas drogas quimioterápicas, elas são mais eficazes quando utilizadas precocemente. Lembre-se sempre, para tratamento oncológico, descobrir o câncer precoce é uma questão de prioridade hoje a nível mundial, não é só a nível Brasil. O mundo todo tende a se antecipar em descobrir novos casos em se descobrir novos casos de câncer precoce, justamente pela capacidade de, nessa precocidade, a gente ter uma cura, uma cura não, uma porcentagem, uma quantidade maior de cura nos pacientes, né? Então, o paciente que descobre inicialmente esse câncer, ele tem muita chance de restaurar, né, estabelecer a saúde novamente, eliminar essa massa tumoral, eliminar a possibilidade dessa massa tumoral ter evoluído para uma metástase, né? Que é isso que a gente não quer, que evolua para uma metástase, porque aí diminui radicalmente as chances de sobrevivência do paciente. Então, um paciente terminal, né? Terá poucos meses de vida, poucos dias de vida, e assim a gente consegue descobrir que a precocidade faz com que essa cura tende a ser maior em idade final. Professora, tá sem áudio, eu acho. Não tá saindo som, não. Essas drogas, né, a classificação dos fármacos é importante, Não tô conseguindo ouvir, professora. não está. Agora que saiu o som, só que cortou. Voltou. Vejam se voltou o som. Agora sim. Certo. Sabe por que é importante vocês terem essa continuidade na formação em enfermagem? Vocês pagaram farmacologia lá no início da formação de vocês, na formação técnica. Só que em diversas outras disciplinas, fora a farmacologia, a gente resgata o processo farmacológico, né, das medicações que nós utilizamos nos procedimentos. Então, é importante que vocês lembrem que todas as disciplinas elas são interligadas. E isso é para o resto da vida, né? O conhecimento, a formação de vocês, o conhecimento é interligado. Não existe disciplina que seja mais ou menos prioritária. Claro, vocês sempre vão dizer, professora, as disciplinas que mais gostamos são aquelas relacionadas às técnicas, né? Como fundamentos de enfermagem, como semiologia e semiotécnica, os estágios, as aulas de laboratório, estão muito relacionados à técnica, à execução da técnica em si, né? Aprender a executar, a pôr a mão na massa para executar a técnica. Mas lembre-se que as disciplinas de fundamentação científica, né, fundamentação teórica, elas são importantes para a formação de vocês. Ninguém vai fazer um procedimento se não tiver preparado teoricamente para executar. Então, antes da gente, vamos usar um termo bem popular, antes de pôr a mão na massa, a gente precisa saber como fazer, né? Então, as disciplinas, elas são interligadas, são de uma importância imensa,
faz com que vocês relembrem sempre outras disciplinas. À medida que vocês chegam ao término do curso, né, chegam mais próximo ao término, mais vocês conseguem associar as disciplinas, né? Associar, por exemplo, ética, onde a gente precisa saber que ao estar, à medida que nós formos para estágio, a gente precisa ter ética e não estar falando situações que aconteçam com os pacientes. Vocês pagam para executar na prática e vivenciar isso todos os dias, né? Interligar farmacologia com a parte de semiologia, a gente vai trabalhar procedimentos com administração de medicamentos, de soroterapia, de vacinas, né? Então, vejam a importância de interligar os conhecimentos, interligar as informações, que o conhecimento ele é construído constantemente, né? Então, não ache que já vi o suficiente sobre determinado assunto. Não, a construção ela é constante, né? À medida que você avança mais avança mais na formação, você vê a importância e a interligação de uma disciplina à outra. Falar sobre os fármacos na quimioterapia, né? As drogas quimioterápicas, elas podem ser classificadas pela fase do ciclo celular em que atuam, o mecanismo de ação, né? Ou pela sua origem bioquímica. Do ponto de vista da fase celular em que atuam, pode ser dividida em bonas. Aqui foi cortada aqui essa informação que era relacionado à informação de onde foi tirada a frase, né? Quais são essas drogas? Né? As drogas de ciclo específico. Essas drogas elas são ativas contra as células que se encontram no processo de divisão celular. Então, lembre-se que as drogas quimioterápicas elas têm ação diferenciada, porque a gente sabe que a célula ela tem ciclo, ela tem aqueles vários ciclos que eu falei, de G1, toda aquela fase G0, toda aquela fase que a célula passa, né? Onde ela recebe a informação para duplicar todo o seu material genético, onde ela após a duplicação do material genético, ela vai internamente dividir meio a meio o material em polos diferentes, né, para só depois acontecer a divisão celular. Então, a droga ela vai intervir durante um desses processos do ciclo da célula, né? Algumas atuam em determinadas fases do ciclo celular e têm seu efeito em função do tempo e concentração da droga no organismo, ou seja, se administrada de forma contínua, mais células entrarão em divisão e serão passíveis de destruição. Então, por isso que durante o processo de quimioterapia, né, existem exceções, dependendo da necessidade, cada paciente vai receber sessões diferenciadas, né, ou seja, quantidades de dias a mais ao receber a droga. Isso é específico de cada paciente, né? As drogas inespecíficas, elas agem em qualquer fase do ciclo. Então, lembre que existem as drogas específicas, que ela vai agir diretamente em uma etapa do ciclo, né, da divisão celular. As inespecíficas, ela pode agir em qualquer fase do ciclo celular, incluindo as células em repouso, em GO, e são mais eficazes se administradas em bolos, após o número de células atingida, é proporcional à quantidade de droga administrada. Considerando a estrutura bioquímica e a origem biológica, os fármacos quimioterápicos são divididos em esses agentes aqui, agentes aquilantes, né? Aqui vai ter mais nomes sobre a divisão, vamos falar sobre essa divisão. Agentes aquilantes causam alterações nas cadeias de DNA, impedindo a sua replicação, são do tipo ciclo inespecífico, né, e agem em todas as fases do ciclo celular. Exemplo, mostardas nitrogenadas, isosfamida, mecloretamina, nitrosureia, dacarbazina, carboplatina, cisplatina, busulfan, ciclofosfamida. Então, essas medicações, elas são de uso inespecífico, podendo atingir qualquer parte do ciclo celular. Inclusive quando a célula estiver em repouso. Temos também o antimetabólitos, né? Ele interfere na formação do fuso mitótico, são ciclos específicos e agem na fase da mitose. Exemplo de antimetabólicos, alcaloides da vinca, como o vincristina, o vinblastina, vinorelbina e vindesina. Então, vejam que
Dependendo da medicação que é utilizada, ela tem uma especificação, atingir um ciclo determinado ou atingir a célula em qualquer ciclo que ela esteja, né? Em qualquer ativação celular, inclusive no repouso, ela pode vir a fazer o efeito de interromper essa divisão. O topoisomerase interativos, eles interagem com a enzima topoisomerase 1 e 2, interferindo na síntese do DNA. São do tipo ciclo específicos e agem na fase de síntese. São exemplos dele, né? Derivados de camptotexina e derivados da epipodofiloctocina. Gente, esses nomes são grandes, são às vezes difíceis de pronunciar, mas serão bem comuns se a gente for atuar, ou seja, atuar diretamente dentro da área de oncologia, né? Pode acontecer de algum de vocês quererem diretamente trabalhar na parte oncológica, né? E há necessidade de... É importante que vocês lembrem que algumas áreas exigem a necessidade de especialização, como, por exemplo, oncologia, nefrologia, UTI, neo, deixa eu ver qual mais, instrumentação cirúrgica, sempre exige um pouco mais do profissional de enfermagem, e muitas vezes, para sanar um pouco mais essa necessidade, né, inicial, há sim a necessidade de se especializar na área, porque quase sempre as instituições, elas só querem contratar pelo menos um curso de formação, né? Muitos exigem o curso de formação e a experiência, mas tendo um curso de formação na área já fica mais fácil, porque aí a experiência pode chegar por meio desse curso de formação. Temos também ainda, né, dentro desses fármacos, né, os antibióticos antitumorais, eles atuam interferindo a síntese de ácido nucleico, impedindo a duplicação e separação das cadeias de DNA e RNA. Exemplo, antraciclinas, antracenedionas e a mitoxatrona, né? Então, esses agentes antibióticos antitumorais podem agir diretamente na hora da duplicação do DNA. Essa duplicação acontece porque a informação que a célula recebe para se dividir, antes de se dividir, ela sabe que precisa replicar todo o seu material genético, porque não vai existir duas células após a divisão celular, então essas células precisam ter material genético idêntico, em quantidades idênticas, para só depois acontecer a divisão celular. A miscelânea, né, agrupa os antineplásicos de mecanismo de ação variado e pouco conhecido. Exemplo, o procarbazina, esparagenase, a BCG vivo, né, a hidroxiureia. A escolha dos fármacos para o tratamento, ele envolve determinantes básicos, o diagnóstico histológico e a localização da neoplasia. Então, lembre-se, a medicação específica que vai ser utilizada no tratamento, ela vai ser de acordo com o tipo de tumor neoplásico e o local ao qual ele está inserido, né? Então, as medicações, elas vão agir diferenciado dependendo do tamanho do tumor, né? E a localização dele. O estadiamento da doença, né? Em que estadiamento ele se encontra, incluindo padrões prováveis de disseminação para localizações regionais ou à distância. Então, lembrar sempre também que precisa averiguar a questão da infiltração, né, regional, então aquela área, o quanto que aquela área está afetada, o quanto que esse tumor já pode ter mandado células para locais mais distantes também, tudo isso é avaliado antes de chegar ao tratamento específico para aquele tumor. A toxicidade potencial desse fármaco, né, duração da toxicidade presumida e condições clínicas do paciente. Então, tudo isso vai ser somado, feito uma análise para saber qual o melhor fármaco e tudo isso precisa estar sempre bem visto na hora de se escolher a melhor medicação, o melhor quimioterápico, o melhor fármaco para iniciar e para se dar o tratamento quimioterápico. A finalidade da quimioterapia antineoplástica e as vias de administração, né? A finalidade da quimioterapia, ela depende do tipo do tumor, da extensão da doença e do estado geral do paciente. De acordo com a sua finalidade, a quimioterapia pode ser, né? Ela pode ser uma quimioterapia neoadjuvante, é quando a quimioterapia é realizada antes do tratamento principal e tem como finalidade atacar precocemente a doença e reduzir substancialmente o tumor primário, facilitando assim o controle. Então, vamos dizer que vai existir uma cirurgia de retirada do tumor, só que pode
A quimioterapia ela pode vir antes da cirurgia, com essa tentativa de atacar precocemente o tumor, fazendo com que a massa tumoral ela pare de crescer, né, ela seja reduzida até que seja feito e entrar com outro tipo de tratamento, como, por exemplo, o tratamento cirúrgico. A quimioterapia curativa, ela é definida como resposta completa que para adultos deve perdurar por pelo menos 5 anos, né? Temos aqui agora a adjuvante, né? A adjuvante é quando é administrada após o tratamento principal, seja cirúrgico ou radioterápica, e tendo o objetivo de promover o reforço primário e a eliminação das células metásticas em potencial. Isso aqui a gente vai trabalhando com a parte de oncologia, a gente entende que o processo em assistência, né, pela equipe e pelo profissional médico ao paciente, ele vai ser de acordo com o estágio que o câncer já está dentro daquele órgão, dentro daquele sistema, né? Então, lembrar sempre que todas as medidas que forem envolvidas, né, ao tratamento, aos procedimentos de cura ou paliativo desse paciente, será de acordo com o estadiamento que esse tumor já se encontra. A finalidade paliativa, né? Ele visa controlar e avaliar os sintomas, reduzir a massa tumoral e melhorar a qualidade de vida do paciente, embora não tenha influência na sobrevivência. A parte paliativa, a gente diz que é quando o estágio do tumor já se encontra muito avançado e as medicações serão só mais para controlar a questão de aumento do tumor e para diminuir, assim, questões de dores, mas isso não vai afetar diretamente a sobrevivência do paciente, ou seja, o paciente ele é terminal, a medicação não é para curar mais, é somente para reduzir os danos que o tumor já causou. A administração dos quimioterápicos ele pode ser por vias oral, intramuscular, subcutânea, regional, podendo ser também intraarterial, intratecal, intraperitoneal, intrapleural, intravesicular, local diretamente no sítio do tumor, ou seja, na região do tumor, e endovenosa. Lembrando que algumas dessas vias não são de responsabilidade nossa, equipe de enfermagem, né? Então, existem algumas vias aqui, como, por exemplo, a intraarterial, intratecal, é feita somente pelo profissional médico, né? A intraperitoneal também, intrapleural. Então, são procedimentos que são executados, né, pelo profissional médico. Outras aqui, como intramuscular, oral, endovenosa, a subcutânea, são de responsabilidade nossa, porém, algumas outras do profissional médico. Todo tratamento, principalmente os tratamentos oncológicos, né, tem um efeito adverso. Esses efeitos adversos da terapia antineoplásica, elas tendem a ser muito mais devastadora, lembrando que a quimioterapia, ela afeta diretamente o ciclo de vida das células estas que são células saudáveis e células doentes são atacadas. Então, lembre-se sempre, o estágio da quimioterapia, ela ataca o paciente em todas as suas células que está havendo processo de divisão celular. Então, por isso que o paciente apresenta sintomas relacionados ao tratamento quimioterápico, né? A perda de pelos, o emagrecimento, anemia, cefaleia, enjoos, tudo isso é efeitos adversos da terapia. Os fármacos quimioterápicos, eles não destruíram apenas as células mutadas, né? Eles têm a capacidade de destruir as células saudáveis também, mas também destrói as células saudáveis em divisão celular. Algumas complicações são esperadas durante o tratamento. Lembra que eu disse que muitos pacientes ao receber o diagnóstico de câncer, eles lembram muito na imagem do paciente sem cabelo. É uma das primeiras imagens que vem à cabeça de um paciente quando recebe o diagnóstico de câncer. Não é nem todo o processo que vai passar, mas aquela imagem de ver um indivíduo debilitado, com aspecto de adoecido, com perdas de cabelo, então fica muito marcado na vida de um paciente, né? Então, muitos começam a ter um sofrimento antecipado na hora que recebe o diagnóstico, né? Lembram logo dessa imagem, claro. Lembram também da questão de não poder haver uma cura, né? Dependendo do estágio que o câncer esteja, também pode haver isso. Fica logo na mente aquela questão de não sobreviver ao processo de tratamento, né? Tem tudo isso em questão, além daquela imagem que é a imagem
num paciente debilitado, sem cabelo, que é muito marcante na vida dos pacientes. Os efeitos adversos da terapia antineoplástica, né, é a toxicidade hematológica. Então, pode haver a gente sabe que tem essa toxicidade mesmo, é esperado. Todos as drogas, né, os fármacos que são utilizados, ela vai causar um efeito adverso, alguns mais que os outros, mas causam. Pode causar anemia, com sinais e sintomas de fadiga, palidez, dispneia, taquicardia, neutropenia e, consequentemente, febre, trombocitopenia, podendo aparecer petecas, hematomas e equimoses, né? Então, tudo isso pode vir apresentar durante o tratamento quimioterápico, né? Efeito colateral das drogas que são altamente tóxicas ao organismo, claro. O intuito é matar as células cancerígenas, né? Mas só que essa toxicidade alcança todas as células saudáveis que estão em processo de divisão celular. Toxicidades cardíacas, podendo aparecer alterações no eletrocardiograma, toxicidade em fibrose pulmonar, relativamente incomum, porém é fatal, quando acontece essa toxicidade na fibrose pulmonar, toxicidade neurológica, podendo apresentar alterações mentais, convulsões e neuropatias periféricas, né? Então, vejam que os efeitos colaterais das drogas, que já são esperados pela alta toxicidade que esses fármacos apresentam, né? Claro, o intuito é matar o tumor, matar as células mutantes. Porém, o quimioterápico, ele entra por uma via e ele vai ser levado por todos os órgãos do organismo. Então, onde ele passar e estiver acontecendo um processo de divisão celular, o efeito da droga também vai agir nas células saudáveis. Claro, vai agir nas células mutantes, tentando aí diminuir o efeito do crescimento das células mutantes, ou seja, tentar estagnar essa divisão celular, essa multiplicação dessas células adoecidas, mas em contrapartida, ela também afeta, o tratamento quimioterápico afeta as células saudáveis, né? Continuando aqui sobre os efeitos adversos, pode haver toxicidade vesical e renal, toxicidade gastrointestinais, por isso os vários vômitos, né, as diarreias, cólicas abdominais podem ser apresentadas também, apresentando aí náuseas, vômitos, mucosite, diarreia, constipação, anorexia e fadiga. Ainda tem também a questão da constipação, né? Alguns pacientes podem ter efeito colateral à diarreia, mas alguns outros podem ficar constipados, né? Fica preso. Intestino preso, o famoso intestino preso. Toxicidade dermatológica, podendo aparecer alopécia, que é um dos maiores medos de todo paciente oncológico, é a perda do cabelo. Então, a alopécia é uma imagem que vem muito na cabeça do paciente, né? O tratamento vai me fazer perder o cabelo, né? Claro, a quimioterapia, ela age com um efeito muito brutal às células do organismo, e com isso, algumas células vão perder suas funções originais, né? Deixando assim o paciente debilitado, e tudo isso que a gente já viu como efeito adverso, a alopécia é um dos maiores medos do paciente, né? Sabendo que a perda do cabelo é aquela imagem fatal da imagem do paciente oncológico. Além da alopecia, o eritema, a urticária, a hiperpigmentação, fotossensibilidade, alterações nas unhas, toxicidades hepáticas, né? A gente sabe que o nosso fígado é o órgão responsável para metabolizar as substâncias, né? Então, se falando de substância altamente tóxica, nosso fígado vai sofrer muito mais para metabolizar todas essas substâncias quimioterápicas que o paciente vai receber. Disfunção reprodutiva e disfunção metabólica. Eu quero chamar aqui uma atenção de vocês na disfunção reprodutiva, né? Alguns tipos de tratamento oncológico, o paciente é orientado a fazer a retirada, ou guardar o seu material genético, né, os seus gametas masculino e feminino, e se quiserem ter filho no futuro, né, esse material genético vai ser armazenado. Isso é para pacientes que têm a possibilidade, eu acredito que nem o sistema de saúde disponha de tudo isso, mas pacientes com condições financeiras acabam fazendo, antes do tratamento, né, os que não têm filho, acabam fazendo a retirada, né, guardam o seu material genético, para no futuro, se quiserem gerar filhos, né, o material genético já está preservado. É uma indicação também. Ainda pode ocorrer complicações da administração das drogas quimioterápicas, como flebite e anafilaxia, né? A flebite é a inflamação dos vasos, né? A inflamação do tecido
na região onde foi feito a administração do medicamento, e a anafilaxia é um processo mais complicado que pode trazer até mesmo a morte do paciente, né? Uma resposta imunológica mais severa. A radioterapia, lembre que a quimioterapia é a administração de drogas por diversas vias, tendo como finalidade eliminar as células cancerígenas, as células mutantes, sabendo que ela chega pela via sistêmica, né, outras vias de acesso, como a subcutânea, a via oral, mas elas alcançam a via sistêmica, seja qual for a via inicial, toda a substância ela vai entrar na via sistêmica, né? Então, esses fármacos não vai só atingir apenas as células adoecidas, atinge as células saudáveis também, que estão em processo de divisão celular, trazendo aí as complicações adversas que nós vimos agora relacionado aos quimioterápicos. Na terapia radioterápica, constitui de um tratamento localizado, que em oncologia pode ser utilizado com a finalidade de cura, né? Controle do crescimento do tumor ou para reduzir e aliviar sintomas. Então, a radioterapia tem finalidade da cura, ela pode ser por finalidade de redução do tumor ou finalidade de reduzir as dores que aquele tumor está causando, né? É utilizada a radiação ionizante no tratamento de pacientes com neoplasia maligna e algumas doenças benignas também. A radiação ionizante ela pode ionizar os constituintes dos líquidos corporais, especialmente a água, levando à formação de radicais livres e quebrando os filamentos de hélice de DNA, levando à morte celular. Então, a radioterapia, ela é bem mais um tratamento que é bem mais localizado para o ponto específico onde tem o tumor, né? Então, aqueles raios ionizantes que a máquina vai emitir, a máquina ela é direcionada para o local específico onde está o tumor, né? Tentando com isso, a finalidade é destruição das células adoecidas. Porém, a radioterapia tem alguns problemas, né, relacionados a efeitos adversos, né? Como, por exemplo, queimaduras locais e até mesmo questões de lesões, abrir ferimento decorrente das queimaduras de radioterapia. Nessa terapia é aplicada a radiação por feixes externos, né? Então, é sobre o corpo do paciente naquela área específica onde eu quero atingir o tumor, né? Em geral, é empregado um equipamento semelhante a um aparelho de raio-x, denominado acelerador linear. Podem gerar elétrons ou raio-x de alta energia, né? Os elétrons são usados no tratamento de lesões superficiais, como cânceres de pele, e os raios-x de alta energia são utilizados no tratamento de tumores mais profundos. Então, a depender da localização do tumor, até o equipamento é diferenciado justamente porque cada equipamento aqui, como foi definido, ele tenta alcançar uma parte específica, né? Tumores mais superficiais, como em lesões de pele, usa-se um tipo de equipamento e para tumores internos, né, a nível de órgãos e sistemas, se usa um equipamento com maior potência para tentar alcançar, sim, o tumor interno. A braquiterapia é o implante de uma fonte radioativa selada no interior, próximo à área de tumor. A braquiterapia ainda é um tratamento radioterápico, só que aí vai haver uma inserção desse implante próximo ou nas proximidades onde o tumor está inserido, né? O material radioativo fica contido em sementes, cápsulas, agulhas ou fitas. Também podem ser ingeridos por via oral ou por via intravenosa, quando são administrados por via intravenosa oral, o paciente e suas secreções corporais podem ficar radioativas, né? Então, se o paciente não tiver a inserção do material direto nas proximidades do tumor e for fazer o processo radioterápico via oral ou intravenoso, as eliminações fisiológicas deles, né, vai conter esse material radioterápico, né? Então, ter muito cuidado com relação às informações que a gente vai repassar a esses pacientes. Eu queria apresentar aqui para vocês, depois de falar dos tratamentos, alguns sintomas que a gente às vezes passa desapercebido e acha que é uma bobagem, é uma dorzinha, é um problema, por exemplo, alterações nas fezes. As pessoas comumente não prestam atenção, mas a coloração das fezes, a consistência das nossas fezes, elas diz muito sobre a nossa saúde digestiva, né? Então, a gente fala que 70% da nossa saúde corpórea ela está relacionada ao sistema digestório, né? Ou seja, ao que nós comemos, ao que nós ingerimos. Então, nessa parte aqui é importante vocês observarem
as eliminações fisiológicas, por isso que a gente, durante a assistência de enfermagem, a gente também tem essa preocupação em saber se o paciente está tendo eliminações fisiológicas, se essas eliminações estão sendo normais, né, coloração das eliminações. Então, tudo que está envolvido com as eliminações fisiológicas, a gente tem que prestar muita atenção, que pode sim ser um sinal de perigo para o organismo, né? Então, alguns sintomas, né? Sintomas que podem estar relacionados ao câncer, né? A nível de cérebro, dor de cabeça, convulsões, vertigem. Claro, se você chegar para uma consulta com dor de cabeça ou vertigem, o profissional médico vai, por exemplo, tentar avaliar se você é um paciente que dorme bem, se você tem problema de vista, se você faz uso de alguma medicação que pode estar colaborando para esse surgimento. Porém, se for algo que não tenha nenhuma resposta imediata, que não apresente as definições que levaram a ter esses sintomas, pode sim estar relacionado a cânceres, né? Então, dor de cabeça, convulsões e vertigem também podem estar relacionadas a câncer no nosso cérebro. A nível de sistema respiratório, né? O pulmão, uma tosse, hemoptise e a dispneia também apresentam sintomas que podem sugerir um problema relacionado a tumores no nosso pulmão, né? Glândulos linfáticos, aquelas famosas ínguas, né? Nós temos em várias regiões do corpo, né? Na parte axilar, na subclávula, na parte aqui do próximo ao nosso pescoço, também temos na região inguinal. Então, várias partes do nosso corpo temos os linfonódulos, que eu até falei na aula de ontem, eles são filtros que detectam, né? Eles têm a função de filtrar, né? A nossa parte, ele faz parte do sistema linfático, né? Então, os linfonódulos, ele compõe o sistema linfático, tem essa função de filtrar e detectar também agentes causadores de doenças, como radicais livres, fungos, vírus, bactérias, eles também podem detectar esses patógenos dentro do nosso sistema linfático, né? Então, glândulos linfáticos, eles podem apresentar problemas, né? A gente diz que um glândulo aumentado, a gente chama infartado. Então, quando vocês tiverem alguma infecção próxima à axila, a primeira coisa que vocês irão sentir é o aumento do glândulo, né? Então, ele vai ficar palpável. Então, a gente diz que esse glândulo está infartado, que pode sugerir também um processo relacionado a cânceres, né? O fígado, a hepatomegalia, né, que pode também estar relacionado a cânceres de fígado. A icterícia também, que é aquela parte onde deixa o paciente com a coloração amarelada, né, a gente consegue visualizar a esclera amarela, a gente também consegue, dependendo do avanço que a icterícia está, a gente pode também visualizar direto na pele do paciente, né, a pigmentação do paciente começa a ficar um tom amarelado, né, não só a esclera, não só a nível ocular, mas na toda a pele começa a apresentar a coloração amarelada, né. Já na região óssea, né, as dores crônicas sem explicação aparente, né, fraturas, compressão da medula, tudo isso também pode estar relacionada a câncer de ossos, né. Outros sintomas ainda bem comum que a gente pouco presta atenção, mas como profissionais da área de saúde, a gente precisa tomar ciência de que são importante reconhecermos esses sinais precocemente, né? Então, alterações nas fezes, dor ao urinar, cicatrização lenta, pacientes que apresentam demora na cicatrização, sangramento, por exemplo, na tosse, você tossir e o paciente tossir e apresentar sangramento, isso é um risco grande, é um problema de saúde já relacionado a cuidados mais avançados, então quase sempre exige uma avaliação mais completa e pode também não só sugerir outras doenças, mas sugerir o próprio câncer, né? Aqui é só uma revisão, né? Os tratamentos oncológicos, nós temos tratamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, imunoterapia, hormonioterapia e transplante de medula óssea, né? Isso vai ser orientado conforme a necessidade do paciente pelo seu oncologista, né, seu médico especialista. Aqui mostra os tipos de tratamento que nós temos, então prepare-se que uma questão de prova pode vir relacionada aos tipos de tratamento, né, e perguntar, por exemplo, quais os tipos mais utilizados, qual o mais utilizado, você tem que lembrar que a cirurgia ainda é o que é mais utilizado, né, lembrando que está quase sempre associada a outras terapias, como a rádio e a químio, né.
Então, lembrar muito bem dos tipos de tratamento que nós temos. Essa parte aqui das cirurgia eu já tinha falado no início. Não vou falar novamente, porque é quase tudo que já foi falado sobre a cirurgia oncológica, né, o tratamento cirúrgico. Fica a título de informação para vocês. Alguns casos, eles podem haver mutilação do paciente, ou seja, dependendo do avanço do câncer, a parte do órgão, a parte do tecido, do sistema onde esse tumor está, precisa ser retirado. Lembra que o tumor maligno, ele tem aquela capacidade de se infiltrar nos tecidos adjacentes ou nos tecidos próximos a ele. Além disso, ele ainda tem a probabilidade de também liberar células cancerígenas no sistema linfático, no sistema sanguíneo, né? Então, em casos aqui, eu trouxe até essa imagem de uma mama adoecida para vocês verem. Existem vários tipos de situação, essa foi uma das mais graves, né? Um efeito mais impactante para quem vê. Nesse slide tem a informação com relação à Angelina Jolie, que eu falei nas outras aulas, né? Ela fez um mapeamento genético, após a mãe ter tido um câncer de mama, ela fez um mapeamento genético para o câncer de mama e detectou que ela teria mais de 80% de chance de desenvolver um câncer mais na frente, né? Ela optou pela eliminação total das mamas, né? Então, aí foi algo que ela radicalizou, né? Ela fez uma cirurgia profilática. Ela iniciou um procedimento sem ter a doença em si, né? É uma forma de eliminar qualquer possibilidade de surgimento de câncer nos tecidos mamários. Ela fez uma cirurgia profilática, né? Um tratamento sem a doença ainda estar existente, né? Apenas uma pré-existência da probabilidade dela vir a ter. Lembra também que eu falei nos cânceres de pele, né? Nós, brasileiros, temos fatores que nos levam a ser mais predispostos a isso. Se nós já tivermos o fator genético associado a exposições excessivas, né, a radiação física, né, radiações ionizantes por meio dos raios solares, lembrar sempre que essas informações são essenciais para vocês na formação, mas vocês precisarão também repassar para os pacientes que vocês atenderão, seja em qual via vocês irão trabalhar, seja na parte de atenção primária em saúde ou na parte das especializações. Essas informações, elas são primordiais para um bom acompanhamento em saúde, então são informações básicas que a gente precisa saber para poder também repassar aos nossos pacientes. Então, pela questão da incidência dos raios solares, né, nós estamos muito próximo à linha do Equador, né, a incidência solar ela é muito alta, principalmente a nível norte e nordeste no Brasil. Então, nós, moradores dessas duas regiões, somos muito mais propensos a adquirir um câncer de pele, né? Então, já temos a questão da irradiação por raios solares ser quase que os 12 meses no ano, nós temos uma incidência altamente nessas duas regiões. Associada a fatores de desconhecimentos, né? Então, quando a gente não sabe que a exposição excessiva em horários onde a radiação é maior, o não uso de roupas longas que cubram, né, totalmente as partes do nosso corpo, né, que exponha menos o nosso corpo, uso de sombrinha, uso de chapéus, uso de protetor solar, são coisas essenciais para que a gente possa repassar de informação para o nosso paciente. Sobre a quimioterapia também, aqui é um resumo sobre a quimioterapia, falando sobre a utilização do tratamento, né, onde são medicamentos anticancerígenos para destruir células tumorais, lembrando que a quimioterapia não só destrói células adoecidas, mas também ela interfere matando células saudáveis no processo de divisão celular, lembrar muito disso, por isso dos efeitos colaterais durante o tratamento quimioterápico. E, de uma forma geral, né, as vias de administração podem ser as mais diversas, de via oral, via subcutânea, via intravenosa, via arterial, outras vias além das que a gente mais ouve falar, né, que é a endovenosa e a via oral. Essa imagem do paciente sem os cabelos, né, a alopécia é um dos maiores medos do tratamento
durante o tratamento, que é justamente o efeito quimioterápico causa a alopecia, né, que é a perda dos pelos, não só do couro cabeludo, mas de outras áreas do corpo, né, como um todo. Então, o paciente perde essa função o seu organismo fica prejudicado nessa função, né, de produção de pelos, mas ao momento que o paciente deixa de fazer uso do tratamento quimioterápico, as células param de receber, né, esses fármacos, essas drogas com alto teor de toxicidade, o organismo vai se regenerando e recuperando essas funções básicas, né, que é as funções de produção aí de pelo que muitos pacientes temem. Aqui os tipos de finalidade de quimioterapia, que eu já tinha até falado para vocês, a quimioterapia curativa, adjuvante, neoadjuvante ou paliativa, né? Aqui os ciclos, os ciclos da quimioterapia, o tratamento é feito por ciclo, né? Então, esse ciclo o tratamento é orientado conforme a necessidade do paciente. Esse paciente retorna ao centro especializado para ser acompanhado pela equipe, né? Se for o tratamento via oral, esse paciente é orientado para fazer uso em casa também. Quando os tratamentos são injetáveis, ele retorna ao centro especializado, né? Nós temos aqui em Natal a Liga e temos também a Liga a nível Mossoró, que recebe pacientes em tratamento oncológico. Os ciclos quimioterápicos, eles são aplicados conforme a toxicidade do quimioterápico, do fármaco, né? E lembrando sempre que esse ciclo, ele tende a reconhecer o ciclo natural da célula, né? Que para isso vai precisar de um intervalo para a recuperação dos tecidos saudáveis. Então, o ciclo ele é essencial, porque não pode ficar só tentando matar a célula cancerígena. A gente sabe que no processo de quimioterapia a gente não só mata, o efeito quimioterápico não só mata as células adoecidas, mas mata as células saudáveis, né? Então, vai haver esse ciclo justamente para tentar ajudar o nosso corpo a se regenerar e as células saudáveis voltem se dividirem, né? A se reconstituírem. Na radioterapia, a emissão de raios são localizados naquela área específica, né? A gente sabe que todos os tratamentos têm efeito colateral, seja tratamento cirúrgico, tratamento quimioterápico, tratamento radioterápico. No tratamento radioterápico, os efeitos podem ser relacionados à questão local. Então, o local da incidência dos raios podem sofrer queimaduras, né? Lesões podem abrir decorrendo dessa queimadura. Então, é um dos efeitos mais visíveis e mais esperado na radioterapia. Aqui a gente já falou também no início, né? Aqui é só um resumozinho sobre cada um deles. Então, no finalzinho ainda trouxe um resumo para a gente sintetizar o conhecimento, né? Então, a radioterapia é o uso de raios ionizantes, né? Tem por objetivo tentar destruir a célula, interrompendo seu ciclo celular. Existem vários tipos de radiação, porém as mais utilizadas são as eletromagnéticas, como os raios-x e os raios gama. E a depender da necessidade, né? Existe o paciente que vai ter uma necessidade, por exemplo, para um câncer de pele. Então, o equipamento e o tipo de radiação ele é utilizado para aquela finalidade. Se o tumor do paciente for a nível interno, a nível de órgão, a nível de sistema, então existe um outro tipo de radiação específico para essas vias mais profundas, nessas áreas mais profundas, para atingir o resultado desejado, que é a destruição da célula cancerígena. Aqui é uma informação a nível Brasil. O Brasil somará, aqui é dados de 2018, né, 559 mil novos casos de câncer. Lembra que eu falei que a epidemiologia ela tem um papel fundamental para nos trazer esses achados em saúde, né, prever também situações que podem vir a acontecer com 10, 15, 20 anos. Então, a epidemiologia ela tem essa função de estudar, né, as doenças, os seus ciclos, a faixa etária, a questão da época mais predominante para o aparecimento de certa cirurgia, público mais predispostos, agentes que causam doenças, né? Então, dentro da questão do câncer, a gente vê que os estudos só tendem a mostrar que, ano após ano, o número de novos achados em câncer, o número de novos casos sempre são aumentados, né? Até lembrei a vocês que
na situação do câncer, são vários os agentes que causam o aparecimento, né? Então, a gente lembra muito bem disso, lembrar que existem vários agentes, agente biológico, agente físico, agente químico, que podem desencadear essa formação aí das células mutantes durante o processo de divisão celular. Então, aqui já mostra esse materialzinho aqui de 2018, mostra que o câncer com maior, o câncer, né, masculino, que com maior prevalência é o câncer de próstata, o segundo é o colo retal, o terceiro, câncer de pulmão, quarto, câncer de estômago e quinto, de bexiga. Lembrando que ano após ano, essa escalazinha que muda. Pode ter ano onde o câncer de mama esteja em segundo lugar, em terceiro aqui para as mulheres, né? Mas existe aí aquela importância de a gente acompanhar corriqueiramente, né, os cuidados de saúde da mulher, o autoexame da mama, os exames de imagem também que ajudam a encontrar, né, doenças relacionadas a cânceres, né, como as outras mamárias, a própria mamografia também, né, está aí para ajudar e colaborar no diagnóstico. Nesse aqui de 2018, eu tinha trazido o anterior, que já era mais recente. A aula passada eu trouxe dados mais novos. Essa aqui já é um pouquinho mais antiga, já está passada, né? A mama ocupava o primeiro lugar aqui, nos cânceres para as mulheres, o colo retal em segundo, câncer de tireoide em terceiro, colo de útero em quarto e pulmão em quinto lugar. Mas lembrando que essas posições, elas mudam ano após ano, né? Então, a cada ano a gente tem novos dados aí que mudam essas posições. E a gente tem uma estimativa que daqui a 20 anos vai haver um aumento de 78% nos novos casos de câncer, né? O levantamento ele alerta que se nada for feito, as incidências vão atingir 29,4 milhões de novos casos em 2040, ou seja, daqui a 19 anos, né? Esse material foi de 2020, então está relacionado aos 20 anos. Uma expansão de 63% nos próximos 20 anos, né? Então, veja que é crescente, é assustante, e a gente ainda pode ter, em 2020, a não cura do câncer, né? A não vacina do câncer. Então, vejam que esses agentes causadores, né, esses agentes que podem influenciar a mutação do gene, né, lá na célula, na hora da divisão celular, alguns deles são agentes que a gente pode tentar reduzir a exposição, como, por exemplo, o fumante, a gente pode orientar a não fumar, e nós mesmos podemos também ficar ciente de que não só o fumante é prejudicado, mas o fumante passivo também sofre os danos também ocasionados pela inalação daquelas substâncias tóxicas, né? O, álcool, o alcoolismo, né? A exposição aos raios ultravioleta, né? Os raios solares, são coisas que a gente pode orientar bem nos nossos pacientes para que a gente possa reduzir mais ainda os novos casos que estão para surgir aí daqui a 20 anos. Lembrando que essa estimativa para 20 anos, a gente pode lembrar que ano após ano esse número é crescente, né? Os novos casos, eles sempre ultrapassam as metas não, os achados dos anos anteriores. A mortalidade, ela deve subir de 9,6 milhões de pessoas hoje para 16,3 milhões em 2040. É a primeira vez desde 2012 que novos números estão sendo publicados. Há 5 anos eram 14,1 milhões de novos casos e 82 milhões de mortos. Então, leva-se alguns anos, né, para a publicação desse material, então são achados importantes, são acompanhamentos importantes em saúde, onde vai dar essa estimativa, onde a saúde pública e nós, profissionais de enfermagem, precisamos estar preparados para essas mudanças que acontecerá, né? Então, com a tecnologia, com todo o avanço, né, que está acontecendo na sociedade, né, estilo de vida diferente, alimentação diferente, tudo isso colabora também para o surgimento, né, e para o aumento desse surgimento de novos casos. E o alerta maior vem para os países emergentes, que o Brasil está nesse de país emergente, né? Que é registrará um aumento de casos com um salto de 62% até 2040 e um total de 10 milhões de novos casos. Então, em países emergentes, subdesenvolvidos, países terceiro mundo, como é o nosso Brasil, estão aí muito mais afetados conforme essa pesquisa.
Os efeitos do tabaco, da obesidade, a falta de atividade física podem explicar, em parte, o grande número de novos casos. Então, desde o início da primeira aula, né, eu venho sempre alertando que existem algumas formas de a gente tentar barrar o surgimento do câncer, mas para isso precisa de uma reeducação. As pessoas precisam entender que alguns estilos de vida, elas são mais prejudiciais, não que seja apenas imediato, mas prejudicial a curto, médio e longo prazo, trazendo aí problemas de saúde gravíssimos. Hoje em dia, não só o câncer, mas doenças crônicas como diabetes e hipertensão são muito mais frequentes em pessoas jovens, pessoas com menos de 50 anos, pessoas com menos de 40 anos. Tem muito mais pessoas adoecidas pelo próprio estilo de vida, pela alimentação, pelo sedentarismo, pela obesidade. Então, tudo isso colabora para o surgimento de doenças, e doenças estas como o câncer, só quer mesmo o agente estando presente ali para ele para ser estabelecido o processo de mutação, né? Hoje, o câncer mais frequente para as mulheres no Brasil é o de mama, né? Com 85,6 mil casos, ou seja, 15,3% do total. O segundo lugar vem o de próstata para os homens, né? Com 84,9 mil. Mas essa é a doença que mais mata entre os incidentes de câncer, com 30% dos casos, né? Essas duas, de todos os cânceres que homens e mulheres adquirem, o câncer de mama para as mulheres e o câncer de próstata para os homens são os cânceres que mais matam os nossos públicos, né, masculino e feminino. E de acordo com o levantamento, em cada 5 homens e uma em cada 6 mulheres desenvolverão câncer durante suas vidas. A taxa de mortalidade é elevada, uma em cada 8 homens e uma em cada 11 mulheres morrerão pela doença. Então, nessa questão do câncer de mama e câncer de próstata, a gente vê que os dados são alarmantes, né? Um em cada 8 homens com câncer de próstata morrerá desse câncer. E uma em cada 11 mulheres com câncer de mama também morrerá decorrente do câncer de mama. E ainda de acordo com a pesquisa, o envelhecimento da população, a mudança no estilo de vida ligado ao desenvolvimento social, são dos fatores que estão contribuindo para os números cada vez mais elevados. Então, lembrar que associado à própria questão da longevidade, nós temos hoje uma longevidade maior, né? Estamos chegando a idades maiores, mais avançadas, que também faz com que surjam nesse decorrer da vida o aparecimento de câncer que antes não se tinha tanto nessa idade, justamente porque as pessoas viviam menos. Aí, associado à longevidade, nós temos o estilo de vida, esses dois fatores colaboram para o surgimento do câncer, né, e muito mais pessoas, infelizmente, perderão a vida em decorrência de cânceres. Esse material aqui mostra, né, o estágio do câncer, né, estágio 1, 2, 3, é relacionado ao tamanho do câncer, né, o tamanho do tumor, e onde ele atingiu, que área ele atingiu, se já atingiu linfonódulos. Estágio 1, né, os tumores são maior ou igual a 2 centímetros, com linfonódulos negativos. Estágio 2, tumores são maior ou igual a 2 centímetros com linfonódulos comprometidos ou tumores entre 2 e 5 com linfonódulos negativos. Vejam que o estágio ele está sempre relacionado ao tamanho do tumor e ao comprometimento dos linfonódulos. Então, lembrar sempre que o estágio que está a doença está sempre relacionado ao tamanho que o tumor tem e o comprometimento que o linfonódulo sofreu com relação a esse tumor. Estágio 3, os tumores são maior ou igual a 5 centímetros com linfonódulos grosseiramente comprometidos, fixos ou imóveis, ou tumores menores que 5 centímetros, comprometidos, ou tumores que se estendem para a parede torácica ou pele, com ou sem linfonódulos envolvidos, ou câncer de mama inflamatório, tipo câncer que se assemelha à inflamação de mama. Então, vejam que os diferentes estágio do tumor está relacionado ao tamanho que a massa tumoral é encontrada e o quanto de comprometimento ele já tem nos linfonódulos e nos tecidos adjacentes, né? O estágio 4 já é aquele estágio de metástase, onde outros órgãos, outros sistemas já apresentam tumores, né? Então, não só aquela região onde o tumor primário está, mas outras áreas já encontram-se também com os tumores.
Aqui concluímos a aula de hoje, né, falando sobre os tipos de tratamento e a nossa função como profissionais de enfermagem, profissionais da assistência em saúde, né, lembrar a importância que tem para nós, profissionais de enfermagem, o conhecimento, essa formação holística, essa formação onde o indivíduo ele é visto como um ser completo, né, um ser com várias necessidades, incluindo aí essas necessidades, a ajuda da conduta emocional. Então, não só o psicólogo entra nessa ajuda, mas nós, como profissionais da assistência, que estamos lá diariamente com esse paciente, estamos também responsável para acalmar esse paciente, explicar o procedimento, orientar sobre o que vai acontecer depois do procedimento, os efeitos adversos, os cuidados que precisará dar. Então, faz parte da nossa rotina de profissionais de enfermagem, né? Então, a aula de hoje termina apresentando todos esses materiais relacionados ao tratamento. A próxima aula de amanhã, encontro vocês amanhã, né? Às 7h15, para a gente iniciar a nossa aula e ter mais um material aí para discutirmos sobre oncologia, né? Infelizmente, uma doença que atingirá ainda muito mais os próximos anos, decorrente dessa longevidade humana, que nós brasileiros hoje já temos uma longevidade bem maior do que há 30, 40 anos atrás, associada ainda a outro fator predominante, que é a mudança no estilo de vida, né? Então, o sedentarismo, a obesidade, faz parte dessa mudança de estilo de vida, né? A alimentação é muito industrializada, com excesso de sódio, carboidrato e lipídios. Então, a gente vê que esse estilo de vida, essa mudança, afeta diretamente, a curto, médio e longo prazo, a vida de todas as pessoas como um todo. Então, vejam que isso é importante também a gente saber, para que a gente possa, de imediato, já ter essa formação completa, para que a gente possa ter capacidade de orientar nossos pacientes, não só na assistência propriamente dita, das funções dos cuidados assistenciais, mas nesse processo de promoção e prevenção à saúde também entramos e somos profissionais primordiais para que tudo isso seja alcançado. Se faz necessário que a gente entre nessa briga desde cedo, né? Então, diminuir os índices de adoecimento da população brasileira para todos os tipos de doenças faz necessário um trabalho em equipe, né? Equipe em saúde tem que trabalhar, enfatizar ainda mais, né? Sabendo os prognósticos que nós temos para os próximos anos a nível de saúde pública, nós já temos que enfatizar a importância da atenção primária em saúde, né? Então, se de fato a atenção primária fizesse toda a sua cobertura como é desejado, no máximo aí, a gente tem aí no mínimo 80% deveria ser coberta pela atenção primária em saúde, os casos que chegam à atenção primária deveriam ser resolvidos dentro da atenção primária, daria para ser resolvido pelo menos 95%, né? Mas, infelizmente, em se tratando de saúde pública, ainda não é como está tão bem declarado lá nos escritos, né? Porque a gente sabe que existe um fator humano aí relacionado aos resultados que queremos, né? Então, para se alcançar esses resultados, a gente precisa de bons administradores, boas pessoas preparadas profissionalmente dentro das suas funções, né? Trazendo aí para a população uma assistência pública de qualidade e, acima de tudo, com responsabilidade também na nossa formação. Então, me despeço de vocês. Quem quiser abrir o microfone para dar uma boa noite, fiquem à vontade. Me despeço de vocês aí, desejando uma boa noite de sono e que amanhã a gente se encontra para concluir outro material relacionado à oncologia. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Amaílza. Boa noite, Fernanda. Boa noite, professora. Professora, amanhã vai ter Boa aula? noite. Amanhã é sexta, né? Então, amanhã tem aula não. Essa semana eu estou toda alheia, estou toda aérea com os dias da semana. Achei que o final de semana passou e eu ainda estava achando que era final de semana. E agora eu já quero achar que a sexta não vai chegar amanhã, que ainda estou na quinta. Ô, mulher adiantada. Não, mulher, comecei a semana atrasada, aí já continuo do mesmo jeito. É como eu estou de licença médica em casa, a gente passa o dia em casa, é como se fosse um feriado, um fim de semana, é como se a semana não existisse. Verdade. Aí a gente fica desorientado. Eu, pelo menos, fico quando é época de feriadão, que se junta com o final de semana, eu sempre erro os dias. Mas faz parte.
Boa noite, meninas. Até Boa amanhã, viu? noite, tchau. Até Tchau. segunda, viu? Até segunda. Até amanhã, o modo de falar. Que eu ainda vou tratar com vocês no grupo amanhã, viu? Até Tá. amanhã é o modo de falar. Coloque Tchau. as Tchau, apostilas no pessoal. grupo que eu vou pegar amanhã, viu? Certo, eu vou mandar no grupo e vou mandar também para André, para Pronto. vocês imprimirem o material. Tchau. Ok, tchau, boa noite. Boa noite.